que hoje trouxe a palavra de Deus? Gostaria que você abrisse no livro de Êxodo, capítulo 16. Porque hoje é um dia muito especial. Deus deseja que cada um saia daqui hoje transformado pelo poder dele. Essa transformação vai acontecer se você permitir. Mas ele é muito bom. Ele já está fazendo grandes coisas. O nosso coração tem que estar aberto para a gente perceber isso. Amém? Amém. Feche seus olhos em nome de Jesus. O que seria de nós sem a tua presença, Senhor? Nós não seríamos nada, Pai. Então, meu Deus, nós te louvamos, Senhor, com todo o nosso coração. E pedimos, Senhor, fala conosco nesta manhã, de conquistando o impossível pela fé. Fala conosco o nosso coração, tudo aquilo que o Senhor deseja falar. Que não seja o homem a ministrar de forma alguma, mas que o Senhor venha falar com o teu povo, aquilo que o Senhor deseja ensinar, para que a gente possa estar no centro da tua vontade. Então, que os nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais estejam atentos para ver e ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesta manhã. Repreende, eu te peço tudo aquilo que quer impedir o teu trabalhar. E que a tua presença esteja neste lugar, porque eu sei que já está, Senhor. Então, meu Deus, permaneça conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Bom, hoje é o nosso culto do Conquistando o Impossível. O que será que Deus deseja, né, enviar nesta manhã? O que será que a gente vai aprender a conquistar nessa manhã? Coloca para mim aí, obreira. Conquiste a capacidade do quê? Se maravilhar. Uma coisa me chamou muita atenção nessa última viagem que eu fiz. E foi o fato de que a mulher que estava na janela, porque eu não comprei assentos, e aí, quando você não compra assentos, eles te encaixam num lugar aleatório dentro do avião. E aí, para que eu vou gastar comprando assento, né? Já gastei, já vou chegar no destino. E aí, eles deram um lugar para a gente, eu achei que eu ia sentar na janela. Eu sentei, porque o Thiago falou errado, falou assim, ó, você é metal. E aí eu não olhei o papel, ouvi o Thiago e sentei. Aí chegou a dona do assento. E aí ela falou, com licença, esse é o meu lugar. Eu fiquei toda envergonhada na hora, não fui discutir com a mulher aqui do meme não, viu? Fiquei toda envergonhada na hora. Ela falou, nossa, me perdoa. Eu acho que eu li errado, eu levantei do assento e a mulher sentou. Porque ela pagou para sentar onde? Na janelinha. Só que uma coisa irritou a gente profundamente. Profundamente. Ela foi com a janela fechada. Do início ao fim. Mas irritou, que vocês não têm ideia. A Isabela ficava inconformada. Eu só queria gravar a vista. Eu só queria ver a vista do céu. E aí, a Isabela olhou assim e a mulher lá, e a gente chegou a comentar, que me chamou muita atenção. E eu fiquei pensando, provavelmente essa mulher já deve ter viajado muitas vezes. E aquilo era algo comum para ela. Ela simplesmente sentou. E provavelmente a vista maravilhosa da janela, do avião subindo, do céu lá em cima, não chamava mais a atenção dela. Provavelmente ela já estava aí acostumada. Provavelmente não era a primeira vez dela. E eu fiquei pensando nisso. Afinal, se os lugares da janela são pagos e são caros, por que uma pessoa pagaria por algo que ela não vê valor? Eu fiquei refletindo muito nisso. E, gente, eu estou dando esse exemplo do avião, mas a gente pode falar sobre coisas muito maiores do que o avião. Por exemplo,
a lua. A lua está lá no céu todas as noites. E aí as pessoas se acostumam que a lua sempre está onde? Está no céu, ela está lá. E aí, com o tempo, as pessoas não admiram, as pessoas não se permitem serem o quê? Maravilhosos. As pessoas olham e ela continua extraordinária, mas agora ninguém mais se dá conta. A lua não deixou de ser extraordinária, entende? Ela continua. Mas agora as pessoas não percebem. O mar, vamos falar de algo grandioso, a grandiosidade do mar. O mar sempre esteve lá. E talvez, quem que já viu o mar? Talvez você gosta do mar, porque lógico que não gosta do mar, né? Com exceção da Thalita. Mas tipo, quem não gosta? Ah, ela gosta um pouquinho, né? E aí, tipo, ela, né? Talvez você chega lá e você fala, olha o mar, eu gosto do mar, eu quero nadar no mar. Mas não é só o mar que está lá para você o quê? Nadar, que legal. Não é algo extraordinário. Mas para algumas pessoas são. Quando Deus estava me entregando a palavra, eu me lembrei do dia que eu realizei o sonho da Paty. Ela nunca tinha visto a praia. E a gente falou, nós vamos te levar para ver a praia. O que para você é algo qualquer, ela chorou, ela se emocionou quando ela viu, porque ela nunca tinha visto. Mas espera que dá para piorar. Quando você tem lidado aí com as coisas extraordinárias da sua vida, será que você tem tratado como algo comum? Aquele trabalho que você orou para ter, hoje é um fardo. A saúde que você tem, você nem nota que você tem, por isso que você estraga ela facilmente, porque não foi você que construiu a sua saúde, foi um presente dado por Deus. Mas você ter saúde não é mais razão de você se maravilhar, entende? Então, vamos estragar, vamos acabar com a saúde. A sua casa estas que pessoas não têm, mas você tem um lar para voltar, você tem teto, você não dorme no além do céu aberto, mas essa casa é só uma casa. E dá para piorar, pastor? Dá para piorar. Sempre dá para piorar. A sua família é só a sua família. Hoje eu vou ter que recuperar o meu senso de humor, porque eu tenho que passar tempo com a minha família. Seus pais são só seus pais. A presença deles não te maravilha mais. Como sonharia aquele que perdeu o pai? Tem uma menina que perdeu o pai, perdeu a mãe recentemente, ela falou, é tão estranho. Porque quando eles estavam presentes, parecia algo tão normal. Mas agora é totalmente anormal, é totalmente eles não estarem aqui. Seus filhos são só filhos que dão trabalho, dor de cabeça, só filhos. E Deus, que dá para piorar, sempre dá. Quem é Deus para você? Deus é Deus, Deus está lá. Sabe, Deus está lá no céu. E é isso. E, gente, será que você sempre pensou assim? Para você que olha as coisas do seu lado, extraordinárias, e você olha como se elas fossem algo comum, será que você sempre olhou assim? A resposta é não. Repete comigo. Não. Então isso aqui está errado. Conquiste a capacidade de se maravilhar, está errado. Põe aqui, ó. Está errado. Então está errado, peraí. Vamos reformular. Porque você não é o tipo de pessoa
que sempre foi assim para conquistar a capacidade de se maravilhar, você nunca teve essa capacidade, mas não é o teu caso. No teu caso, você vai precisar fazer o quê? Reconquistar a capacidade de se maravilhar. Então não é conquistar, é o quê? Reconquistar. A palavra reconquistar traz essa verdade profunda a gente. Normalmente, a gente não precisa aprender a nos maravilhar. A gente não precisa aprender a se maravilhar. A gente precisa recuperar esse dom de se maravilhar, que foi roubado com a rotina, com a correria do dia a dia, ou com lutas que você enfrentou, traumas, frustrações. Isso foi se apagando. Você consegue entender? Vamos pensar aí numa criança. Pensa numa criança. Olha as nossas crianças. Olha uma criança. Ela não precisa de acontecimentos grandiosos ao ver de pessoas adultas, né? Para se maravilhar. Olha para as crianças. Ela vê a nuvem, a lua. Ela vê a nuvem. Ela vê até bichinho na nuvem. Olha essa nuvem. Quem aqui já viu bichinho na nuvem quando era criança? Olha o cachorrinho. Quantas vezes você não vê? Quantos anos, há quanto tempo você não vê bichinhos na nuvem? Você não tem tempo de olhar para... Como que você vai se maravilhar com a nuvem diferente, com um avião decolando, uma borboleta voando? O adulto, ele continua vendo as mesmas coisas, mas ele já não percebe. E se você não percebe, como você vai se maravilhar? É engraçado que... Cola aqui para mim, só para você entender. Olha essa frase. Eu estava refletindo nisso. E vamos ler todos juntos? Todos juntos. O extraordinário não deixou de ser extraordinário porque se repetiu. Nós é que nós vamos com ele. Eu estava pensando nisso. Eu falei, o adulto é assim, deixou de ser extraordinário porque se repetiu, mas essa não é a realidade. Não é porque se repetiu, é a gente. O problema está na gente. Eu nunca vou esquecer. E eu já, inclusive, preguei uma vez sobre esse garoto e hoje veio à tona a lembrança desse vídeo que eu passei para vocês. Vamos ver se vocês lembram. Adultos quiseram pregar uma peça numa criança. Pegaram uma caixa de celular, colocaram uma banana dentro. Aí eles embrulharam uma embalagem bem bonita. E aí tinha vários vídeos de pessoas fazendo isso com os adolescentes, que quando abria, né, estava vazio, tinha um tijolo, tinha uma banana, o adolescente chorava no chão e chorava. Tinha esse meme aí passando, todo mundo fazendo esses vídeos nas redes sociais, mas era uma criança nesse caso, não era um adolescente. A criança abriu o pacote. Quando ela abriu e pegou a banana, todo mundo estava preparado para rir da cara da criança. Pegamos você. Porque os adultos têm desse, que são maus. Pegamos você. Só que a criança abriu e ela fez assim: uma banana! E ela abriu a banana e ficou emocionada com a banana e começou a comer a banana. Quem lembra desse vídeo? Eu não sei aqui, vocês sabem? Lembram, né? Que coisa! Eu relembrei deste vídeo. Olha só que coisa. Quando a gente era criança, a gente era assim, né? A gente se maravilhava. Afinal, uma banana é muito melhor do que um celular. Uma prova disso é uma história real de um homem que estava no barco e ele naufragou, e aí ele não tinha nada além do que o celular. Ele precisava da banana para se alimentar, para sobreviver. E olha que coisa. Ele teve que ir atrás do quê? De banana. Vamos atrás do que realmente importa. Olha como são as coisas, como
a perspectiva das pessoas são diferentes de acordo com aquilo que elas estão vivendo. Gente, quando a gente era criança, a gente se maravilhava, só que a gente cresceu. Aí, no início da fé, vamos falar de vida espiritual, quando a gente nasceu de novo na fé, a gente era também como o quê? Como crianças. Então, cada oração respondida era uma festa, era um testemunho, cada palavra, olha que palavra linda, pastora, foi comigo essa palavra, não, isso vai mudar a minha vida, não, vou falar essa palavra para a pessoa que trabalha comigo, olha que coisa extraordinária, cada experiência com Deus ali, emocionava, e com o tempo, a gente vai deixando o extraordinário virar comum, é só mais uma pregação, é só mais um culto. Isso traz para a gente um problema gravíssimo. Quem não reconhece mais as maravilhas que Deus já realizou, pode ter dificuldade para crer nas maravilhas que Ele ainda realizará. Se você tem dificuldade de conhecer as maravilhas que Ele já fez, por que espera as maravilhas que Ele ainda não fez? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir ter fé de que maravilhas maiores serão realizadas se essas maravilhas que estão acontecendo, que já está acontecendo aqui, não é valorizada por você. Por isso a gente precisa urgente reconquistar a capacidade da gente o quê? Se maravilhar. Isso é urgente. Urgente para que o extraordinário de Deus não seja comum. Isso é tão sério, mas tão sério que eu preciso compartilhar o que aconteceu no passado. Pegando aí um gancho da pregação da obreira Thalita, eu quero dar um resumão aqui para vocês. Vamos lá, vamos pensar no povo de Deus lá atrás. O povo falhou, o povo virou escravo do diabo. Deus manda Moisés para libertar eles do mal. Aí o povo reclama, murmura, estou com fome. Aí Deus providencia um milagre, que era comida vinda da onde? Do céu. E aí então, quando o povo viu o maná pela primeira vez, uau! Quando o povo vê o maná pela primeira vez, isso era totalmente anormal, eles nunca tinham visto. Eles ficaram maravilhados. O que é isso? A palavra fala assim, ó, Êxodo 16, no versículo 13. À tarde, apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina, semelhante a escamas finas, como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, eles perguntaram uns aos outros: mas o que é isso? Eu não sei como você lê a Bíblia, mas eu leio a Bíblia com muita entonação. Eu não sei como você lê a Bíblia, mas quando eu leio a Bíblia, eu entro dentro da história e eu estou ali contando para mim, entrando dentro da história, imaginando como foi, como eu me sentiria naquela situação. E eu, olhando isso, eu falei: uau, imagina a cena. Imagina a cena. Eles de boca aberta, olhando assim, ó, o arraial, que era o lugar onde eu estava, assim, ó, cheio daquilo que era o alimento de Deus. Ninguém nunca tinha visto aquilo. O maná, ele era o alimento que vinha de Deus. E o maná, ele é interessante, ele tinha um gosto assim, de pão de mel, quando ele estava ali natural.
mas quando ele era preparado, cozido, ele tinha um gosto ali de pão com azeite. Eu acho que a obreira Cristina se inspirou no maná para fazer o pão da Santa Ceia. Porque a gente come o pão da Santa Ceia, quem sente o gosto do azeite? Sente o gosto do azeite? Pronto. Vocês entenderam o gosto do maná. Era um gosto do quê? Um gosto ali de pão com azeite. Olha que coisa, né? E uau, era tudo muito uau. Mas, repete comigo, mas, depois de algum tempo, diante do mesmo milagre, o povo declarou assim, em Números 11, 5, 16. Lembramos dos peixes que comíamos de graça. Repete comigo. De graça no Egito. Guarda aí, que nós vamos falar sobre isso. Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Foca no de graça primeiro. Eu tenho que explicar essa parte ou você já entendeu? É o diabo quer que você pensa isso. O diabo quer que você pensa isso. Que é de graça servir ele lá fora. Nunca é de graça. Nunca é de graça. As pessoas, óbvio que eles recebiam comida. Eles eram escravos. Precisavam estar o quê? Fortes para trabalhar, meu filho. Mas eles estavam com saudade da comida de graça. Da comida de graça. E agora o maná. O maná. Que era o maná. Gente, não tem nada de bom, só esse maná. Bom, vamos entender um fato aqui? Repete comigo. 14.600. 14.600. Esses foram um número aproximado de dias em que eles tiveram comida de graça de verdade. 14.600. 40 vezes 365 dias. Um ano não tem 365 dias, sim ou não? Sim. Quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos. Eles recebiam diariamente, todos os dias pela manhã, o alimento estava lá para suprir eles. Todos os dias. Só não no dia do descanso, que era como se fosse no domingo que nós temos hoje, que a gente usa para descansar. Lá eles usavam o quê? Sábado. Então no dia do sábado eles não precisavam nem se dar ao luxo de ir lá fora buscar maná. Porque na sexta-feira eles já pegavam o maná dos 2 dias, da sexta e do sábado. Olha que coisa. Olha que coisa. Sabe o que aconteceu? Aquilo perdeu o valor. Aquilo que era extraordinário não valia mais nada aos olhos daquele povo. Continuava sendo extraordinário, mas aos olhos daquele povo perdeu completamente o valor. Eles deixaram de se maravilhar com o milagre. Eles deixaram. E quando eles começaram a tratar o maná como algo comum, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam expressando a ingratidão deles, expressando ali a rejeição deles ao milagre diário que sustentava eles todos os dias.
cristão, ele não pode deixar que vamos chamar de familiaridade, sabe? Deixar que a familiaridade com as coisas de Deus transforme o que é extraordinário em algo qualquer. Puxa vida, a gente não pode se acostumar com a criação. Você tem que olhar e falar, uau, todos os dias. Você não pode se acostumar com a sua família, como, minha família. Não, tem que ser uau, uau. Admirar seus pais, seus filhos, as pessoas que estão ao seu redor. Sabe, uau. Você, sabe, não pode se acostumar com a presença de Deus para achar que ela é só algo normal. Não. A presença de Deus é algo que cada vez a gente precisa buscar mais e querer mais, mais. Então a gente não pode se acostumar com a oração respondida e falar, deu certo, que bom. A gente precisa mudar, sabe? A gente não pode se acostumar com alguém se convertendo e falar, essa pessoa veio para a igreja, que bom. Não! Uau! Uau! Que legal que você veio, que bom que você está dando a oportunidade. Você não pode se acostumar com a oportunidade de ler a Bíblia. Hoje eu vou ler a Bíblia. Não, nossa, eu tenho acesso direto a Deus. Ninguém tinha lá atrás, até Jesus. Eu tenho acesso direto a Deus. Eu posso ouvir a voz de Deus através da palavra dele. Isso é uau! Uau! Pergunta assim para o seu irmão: qual foi a última vez que você se maravilhou? Pensa aí agora. Você perguntou, mas você pensa na sua resposta. Qual foi a última vez que você, uau, se maravilhou com as coisas que você estava encarando como se fosse comum? Não deixa o extraordinário se tornar comum. Porque quem ainda se maravilha também continua agradecendo, adorando e reconhecendo Deus nos detalhes. Não deixa você ter uma vida sem se maravilhar. Porque você só é grato se você se maravilhar. Se você perder essa capacidade, se você já perdeu essa capacidade, você já está vivendo a ingratidão sem saber. E se você não perdeu ainda a ingratidão, você ainda tem uma pequena capacidade, uma capacidade reduzida ali de se maravilhar. Vamos melhorar isso. Porque ao perder a capacidade de se maravilhar, você automaticamente se torna uma pessoa ingrata. Ingrata. Antes da gente conquistar aquilo que parece impossível, né? Um sonho, um negócio. Antes da gente, sabe, conquistar aquilo que aos nossos olhos parece que tem tanto valor, né? A gente precisa reconquistar o olhar capaz de reconhecer tudo aquilo que Deus está fazendo. Você tem que reconquistar esse olhar. O olhar que é capaz de reconhecer. Se você não reconquistar esses bons olhos, esse bom olhar, sua vida não vai. Sua vida não vai para frente. Porque tem pessoa que está pedindo milagres, grandes milagres, mas que já não consegue perceber os pequenos milagres que cerca a vida dela todos os dias. Cuidado. Se você tiver que sair hoje daqui pensando numa palavra, pensa na palavra cuidado. Porque o diabo, ele quer fazer. Ele tem que saber na sua vida. Fazer você normalizar
o extraordinário. E quando eu digo da gente reconquistar a capacidade, né, de se maravilhar, não significa ir atrás de coisas novas, cada vez mais, que as pessoas são assim, cada vez mais elas precisam buscar algo para se preencher, para se maravilhar, algo novo, algo, elas caem na rotina e elas param, né, de perceber o que está acontecendo aqui. Elas entram no modo automático. Mas quando eu falo de reconquistar a capacidade de se maravilhar, não é sobre isso, mas é sobre recuperar os bons olhos, esses bons olhos. É sobre você recuperar a capacidade de reconhecer a grandeza de Deus aqui, sabe? Até naquilo que a gente vê todos os dias na nossa casa, na nossa vida, ao nosso redor. Consegue entender? Sim ou não? Sim. Isso também espiritualmente. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Sim ou não? A oração continua sendo acesso ao Pai. Sim ou não? A salvação continua sendo um milagre. A vida continua sendo um presente, mesmo que você não perceba. Mas continua. O maná continuava sendo um milagre, mesmo que as pessoas não se dessem conta, mas não mudava o que era. Era um milagre. Você consegue entender? A vida é um presente. E Deus continua agindo. Nada disso, gente, perdeu a grandeza. Nada disso perdeu a grandeza, mas quando os nossos olhos perdem a sensibilidade de identificar essa grandeza, a gente perde tudo. A gente perdeu tudo. Quando a gente voltar a se maravilhar com aquilo que Deus já fez, a nossa fé é fortalecida para crer no que Ele ainda fará. Você consegue entender isso? Você consegue compreender isso? Entenda isso. Se maravilhe com o que está aqui, para fortalecer a sua fé, para crer no que Ele ainda fará. Mas se você não fizer isso, aí é ladeira abaixo. Se você não tomar essa decisão hoje de não, eu vou cair em si, vou começar a perceber tudo ao meu redor, as bênçãos de Deus, vou começar a abrir espaço para me tornar uma pessoa grata. Se você fizer isso, sua vida vai, arrebentar. Mas se você não fizer isso, é ladeira abaixo. O povo foi ladeira abaixo. Olha só. Se permitirmos que aquilo que nos maravilha hoje se torne algo comum amanhã, depois de amanhã, o comum poderá se tornar algo ruim. Eu estava pensando numa coisa, eu estava pensando na decadência do povo. Primeiro, ele se maravilha. Uau, isso! Uau, que incrível! E aí, depois, eles permitiram que aquilo se tornasse o quê? Comum. Quando se tornou comum, perdeu a importância. Por isso que eles falam assim, ai, que saudade lá do pepino. Pelo amor de Deus. Era de graça, o pepino era de graça. Nem era eles que tinham que plantar, para eles, para todo mundo, para colher. Mas era de graça. Aí, eles tornam comum o maná e eles falam assim, a gente não tem agora nada além desse maná. Uau, virou? Algo perto. Sem importância. Mas aí tem um problema. Como eles não caíram em si aqui, você nunca fica aqui.
É aí que mora o segredo. O certo é você viver uma vida se maravilhando com os milagres de Deus. Se você começa a tornar isso comum, você não vai seguir tornando comum. Você vai para um próximo passo. Ou você se arrepende aqui e volta para cá, ou você vai seguir para o próximo passo. Qual é o próximo passo do povo? Depois eles desaprovam e eles rejeitam. Como assim, pastor? Vamos ler o que aconteceu mais para frente. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Pois por que nos fizestes subir do Egito, para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. A nossa alma tem fastio deste pão vil. Pastor, eu quase não entendi, então vamos entender direitinho qual é o significado. Fastio. O que é fastio? Nojo, aversão, repugnância extrema. Olha só, o povo tinha nojo. O povo que se maravilhou, tornou comum, passou a ter nojo. Nojo do pão vil. O que é o significado desse pão vil? Vil significa algo desprezível, rebaixado, indigno, sem importância, sem valor, ruim, comum ou miserável. Vozes do burro. Vamos ler de novo. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir ao Egito, para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem nojo, aversão, repugnância deste alimento desprezível, indigno, sem importância, sem valor, ruim, miserável. Você entendeu agora? Você conseguiu entender? Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. O maná, ele não era plano inicial de Deus. Quando Deus tirou o povo do deserto, aliás, o Egito levou para eles lá, não era o plano inicial de Deus. Opa! Eu vou criar o maná para o povo comer por 40 anos. Isso não fazia parte do plano. Vou te contar um segredo. Eles começaram a receber esse maná quando acabou a reserva de comida que eles tinham. E essa reserva de comida que eles tinham, ela durou ali um pouquinho mais de um mês. Essa reserva de comida. Só que eu vou te contar outro segredo. A reserva de comida que eles tinham era suficiente para eles chegarem na terra prometida. Era suficiente. Se eles tivessem entrado na terra que Deus deu. O povo escolheu não entrar na terra prometida. O plano de Deus foi quebrado. Deus não perdoou. Eu tirei vocês daqui, entra aqui, agora luta. Aqui tem tudo, aqui tem peixe, aqui tem pepino para plantar. Tinha tudo ali, tudo. Tinha tudo. O povo
não tinham que fazer o mínimo. Eles não iam lutar com a força deles. Eles iam lutar com a força de Deus. Deus estava com eles naquele caminho. Mas eles não queriam fazer o mínimo, que era obedecer. Deus mandou a gente ir, a gente vai. Deus há de suprir, e há de dar força, e há de fazer a estratégia acontecer. Deus poderia ter aberto mão deles ali. Porque o plano de Deus não é aquele. Deus poderia ter aberto o plano dele ali. E aí? Maná. Eles tinham comida para o tempo que eles passariam no deserto, de acordo com o plano de Deus. As roupas, olha os milagres que aconteceram depois, não estava no plano de Deus. Que as roupas deles não iriam envelhecer, porque nenhuma roupa envelhece em 40 dias. Você compreende isso? Nenhuma roupa envelhece em 40 dias. Deus não sonhou, vou fazer esse milagre. Deus começou a entregar para eles milagre, fora dos planos deles, para suprir eles, até na falta, na dificuldade deles. Que roupa se perde com 40 dias? Todos os milagres. O maná, ele parou de cair. Sabe quando? Logo após eles entrarem em Canaã. Quando eles entrarem em Canaã, na outra geração, eles fizeram o que Deus havia mandado fazer, eles fazerem há 40 anos atrás. Aí foi realizado, realizou, o maná parou de cair, porque então agora eles tinham trigo, tinham os frutos maravilhosos, prometidos por Deus, ali eles puderam prosperar. Olha só que isso era para ter acontecido quanto tempo atrás? 40 anos atrás. Mas olha o coração do povo com um milagre que supria eles, para eles não perecerem naquele deserto. Olha o coração do povo. Em outras palavras, aquele povo estava dizendo ali que o alimento enviado milagrosamente por Deus para suprir eles era algo, uma porcaria sem valor. Não valia nada aquilo, eles estavam já cheios, fartos daquilo. Como se o plano de Deus fosse que eles comessem por 14.600 dias a mesma coisa. Você consegue entender? Eles ali, sabe o que eles demonstraram para Deus com aquela palavra ali? Eles demonstraram que eles preferiam a fartura da escravidão do Egito do que a dependência diária de Deus. Sabe por quê? Porque todos os dias eles recebiam o maná. E Deus deu a ordem de que eles não deveriam guardar. O que acontecia na sexta-feira deles poderem guardar era tanto um milagre que Deus não deixava estragar o maná para que eles pudessem comer no dia do descanso. Era um milagre. Porque se eles fossem guardar em qualquer outro dia, ele apodrecia. A gente já pregou, né? Vocês lembram disso? Apodrecia. Ele apodrecia. E ainda assim, aquele povo era um povo mesquinho. Mesmo Deus suprindo a necessidade deles diariamente, falando para eles não guardar maná, eles foram desobedientes. E alguns deles, sem fé. Será que a gente vai ter o que comer amanhã? Que a preocupação deles é passar fome. Será que a gente vai ser suprido? E aí, para não faltasse comida no dia seguinte, alguns deles fizeram o quê? Vamos estocar os alimentos. Eles eram desobedientes até no suprimento
com que eles não morressem. Quantos dias dura uma pessoa no deserto? Sem água, sem alimento. Eles não deram valor. A água da pedra nem precisaria ter saído. Se eles tivessem seguido o maná, nem precisaria ter vindo se eles tivessem obedecido ao Senhor. Mas a desobediência, a escolha de fugir do propósito de Deus, fez com que eles ficassem no deserto todo aquele tempo e eles não morressem, porque Deus é bom. Agora eu quero que você olhe isso daqui. O povo morreria se Deus não tivesse a ideia de enviar o maná. E a humanidade morreria se Deus não tivesse a ideia de enviar Jesus. Gente, Jesus seria a solução do futuro. Deus pensou numa solução, o maná era a solução ali para aquele povo. E Jesus foi a solução do futuro, mas que novamente seria rejeitado. Você sabia que a Bíblia ela conta a comparação, né, do maná com Jesus? Existe uma comparação. O maná ele era o pão do céu, né, que desceu, o pão que desceu do céu para salvar o povo do Egito, o povo ali da fome, né, no deserto. E em João 6, 32, 35, Jesus diz que Ele é o mesmo e verdadeiro pão que desceu para dar vida ao mundo. Olha que coisa! Olha que coisa! Jesus foi o pão da vida, assim como o maná, ele sustentou fisicamente os hebreus por 40 anos, ali naquela jornada da terra prometida. Jesus sustenta a nossa alma até a vida eterna, até a vida espiritual, que a gente vai ter com Deus lá. Ele sustenta a gente. Vamos olhar as lições e ver como elas são semelhantes. A provisão diária. Olha só, o maná ele precisava ser recolhido dia após dia. O povo precisava ter fé todos os dias de que ele seria o quê? Suprido. Não podia ser acumulado para o futuro, né? Então, olha só, isso ensina a gente a importância, né, de buscar comunhão com Jesus de forma como? Diária. Você não aceita Jesus e aí você nunca mais agora vai orar, ler a Bíblia, buscar. Não, só aquele dia você foi suprido. Nós precisamos ser supridos todos os dias até a eternidade. Até a gente chegar no céu prometido para a gente, nós precisamos buscar o Senhor Jesus quando? Todos os dias. Todos os dias a gente precisa buscar Cristo. Do mesmo jeito como todos os dias aquele povo precisava buscar o maná que desceu do céu para supri-los até chegarem no que foi prometido. Você consegue entender? Outra coisa que me chamou a atenção é a questão, né, da gratuidade, né? O povo, ele não comprou, ele não trabalhou, ele não produziu. O maná simplesmente vinha. Ele era um presente gratuito. Esse verdadeiramente era um presente gratuito, de graça. Da mesma forma como o Senhor Jesus, Ele nos deu de graça esse alimento, que a gente só precisa ir buscar. Percebe que entre a parte de Deus, a gente tem mania de falar 50% é você, 50% é Deus. É uma mentira. É tipo 99,999 é Deus, e você não tem a capacidade de fazer o 0,1%. A nossa parte comparada com a de Deus é uma coisa que quando a gente para pensar, a gente fala,
criação do mundo, não. Foi algo que ele criou para aquele povo. Olha o amor de Deus. Olha o amor de Deus. Mas eles não se maravilhavam. E ainda assim, hoje, o Senhor Jesus tem nos dado de graça a salvação. Ainda assim, muitos não se maravilham mais com a salvação por meio do Senhor Jesus. Muitos não se maravilham. Alguns tornaram o sacrifício como algo comum. Jesus veio e morreu por mim, né? Que bom. Foi só um sacrifício. E se você não mudar isso e se arrepender para voltar para se maravilhar, o próximo passo vai ser você fazer o que o povo fez: rejeitar. Rejeitar. Porque a vida de Cristo, afinal, também não era o plano inicial de Deus. Que coisa, né? A vida de Cristo não era o plano inicial de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem e falou: vamos levar você porque ele vai pecar. Também não era parte do plano. Você consegue entender? Sim ou não? Quando Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, Ele criou o homem para cumprir o propósito dele. Igual Deus salvou o povo do Egito para cumprir o propósito dele. Era para o homem cumprir o propósito dele. Mas o homem não quis cumprir o propósito dele. Então, para a gente não morrer sem salvação e sem solução, vem a ideia de Cristo ser enviado até nós para nos salvar. Consegue entender que tudo que Deus faz por nós é incrível? Tudo que Deus faz por nós é incrível. Mas você tem que analisar quais têm sido os seus olhos, os seus olhos. Se você não está se maravilhando, existe chance imensa de você ter transformado as coisas ao seu redor em algo comum. E aí depois você rejeita. Você rejeita. Cuidado. Cuidado. Isso aconteceu com o ex-obreiro. Ele se maravilhava com a obra. Ah, que obra maravilhosa. Ah, que chamado lindo dele. Com o tempo, a obra entrou no automático. E era só uma obra. Ele falava: eu estou cansado hoje, mas não tenho filho, né? Era só uma obra. Como ele não se arrependeu dos seus olhos, dos seus pensamentos ali, veio o próximo nível, que era rejeitar. Eu não vou mais fazer essa obra. Aí sobra isso, sobra aquilo, meio chamado assim: mas eu não acho que é isso, não é importante. Vem a rejeição. Você consegue entender? É um caminho claro. É um caminho claro. Para de se maravilhar. Vai se tornar comum, e do comum você rejeita. Para tudo. Para tudo. Tudo. Ah, Senhor, eu quero tanto esse trabalho, eu quero tanto esse trabalho. Deus te dá um trabalho, enquanto você se maravilha. Obrigado, Deus. Obrigado pelo trabalho que eu tenho. Quando você se maravilha, tá? Ok. Aí o tempo vai vindo, vai cair na rotina, você vai vendo um pouco. Eu tenho que trabalhar hoje. É a fase do comum. O próximo é rejeitado. Aquilo que você orou para ter já não é mais importante agora. Entende? Isso é para a família. Quantas famílias se destroem, se separam? Isso é para tudo. Isso é para o teu chamado. Se Deus te chamou, como que está o seu coração diante do teu chamado? Você é maravilhado
com o teu chamado e com a obra de Deus? Ou você é uma pessoa negativa, que vai fazer virar comum, é só uma obra, para amanhã rejeitar? Dá muito trabalho. Muito trabalho, não é fácil cuidar de criança, dá muito trabalho. Aí começa a criar outras coisas, né? Outras desculpas, porque o povo ele sempre encontrava desculpas para fugir do chamado de Deus. Aí começa a encontrar outras coisas. Muito trabalho. A obra é difícil. Complicada. A igreja não é perfeita. Nossa. Está na hora de você parar e pensar aonde está a sua vida. Como você tem enxergado as coisas. Se você é um murmurador que já não consegue mais se maravilhar com a vida em si e acima de tudo com o tamanho da misericórdia de Deus por ter enviado o Senhor Jesus para te suprir, então você precisa rever os seus conceitos. Você precisa rever os seus conceitos. Você consegue entender? Reveja os seus conceitos. Sobre como você estava olhando as coisas de Deus. Porque a forma como você olha as coisas de Deus vai ditar o seu futuro. A forma como o povo olhou para Deus fez com que eles perecessem no deserto. Porque a gente fala que o povo, depois de 40 anos, chegou à terra prometida. Era outra geração, gente. Lembra que era só a casa de Josué e Caleb que entrou? Lembra que eram só aqueles que queriam, Deus era justo, aqueles que queriam ter lutado desde o início, não iam perder de entrar depois, porque eles queriam desde o início. Mas olha só, eles tiveram a vida deles atrasadas ali por estarem junto com o povo. Divisão ruim. Cuidado. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você dá autoridade da sua vida. Com quem você pede opinião. Porque se você anda com pessoas que têm a visão limitada, essa pessoa vai te arrastar para uma limitação. Cuidado. Cuidado. Preste muita atenção nas suas atitudes. Aquele povo fugiu do propósito de Deus. Mas no final, aqueles que queriam entrar, aqueles que sonhavam entrar, tiveram a chance de entrar e puderam conquistar aquilo que Deus havia prometido. Então, que a gente faça uma análise da nossa vida. Eu sempre falo DDD. Significa o quê? Decisão, decide, destino. É isso. Decisão, decide, destino. Tem gente que fala assim, não, cada um nasceu com um destino fixo. Deus criou a gente com um destino maravilhoso, um futuro maravilhoso, mas Ele deu pra gente o livre-arbítrio. Uma coisa mudando no meio do caminho. Olha o que aconteceu com o povo. O povo viveu o que viveu porque não quis ir pelo caminho que Deus mandou. E não quis obedecer a Deus. Porque não quis ser grato, quis ser ingrato. Todo mundo nasce com um sonho de Deus estabelecido, mas conforme você vai agindo com Deus, ainda vai tentando, porque Deus não desistiu deles e falou, agora morra. Deus poderia ter desistido da humanidade e falado, agora pecou, agora morra todo mundo. Não. Do mesmo jeito como Deus não desistiu daquele povo, Ele não desistiu da humanidade. E até o fim Ele vai criando estratégias, porque o objetivo dele é que no final a gente chegue naquilo, o mais próximo daquilo que Ele sonhou. Mas as nossas más escolhas, más atitudes vão nos levando a caminhos longe do que Deus queria. Quando a gente quer colocar a nossa mão e fazer do nosso jeito, vai nos levando a caminho mais distante. Está na hora de você conseguir entender como vive um cristão, como deveria viver, né? Não como vive, como deveria viver um cristão. Está na hora de você conseguir entender
Está na hora de você mudar os seus olhos. Está na hora de você orar e falar assim: vou orar pelos meus olhos. Que os meus olhos não sejam igual os olhos daquele povo. Porque muitas vezes a gente critica eles. Ah, o cara está feio como esse. Não. Em outra época, em outras situações, mas com a mesma ligação, no final somos todos parecidos, somos falhos. E por sermos falhos é que a gente precisa acordar, despertar. A gente não vai ser perfeito, mas a gente tem que começar a perceber. Volta aí, muito obrigado. A gente tem que. Volta um mais um. A gente. Volta um mais um. Vai voltando. Aqui, é esse mesmo. Aí a gente vai ter que perceber. Se a gente não está aqui, a gente já está aqui, a gente tem que voltar para cá. Se você estiver aqui, cuidado, você está prestes a sair da igreja, tá? Então volta logo para cá. Você está prestes. Você já perdeu a fé, mas você vai sair da igreja. Que é um lugar onde ainda te empurra para você orar um pouquinho, buscar um pouquinho. Então se você está aqui, acorda. Se você está aqui, acorda também para você não sair daqui e ir ladeira abaixo. Entende? Compreenda como funcionam as coisas de Deus. Que a gente venha conquistar essa capacidade.